Mas vamos para as informações. É o seguinte, galera, falar sobre o Botafogo, rival do Flamengo na Supercopa do Brasil, está próximo, na verdade está próximo não, pode vender o atacante Júnior Santos ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma proposta ao Botafogo de 7,2 milhões de dólares, quase 50 milhões de reais pelo atacante Júnior Santos, de 30 anos. Eu sei que foi um jogador que se destacou na temporada passada, jogador importante, foi artilheiro da Libertadores, eu entendo tudo isso, mas esses valores, para mim, mostram como o futebol está super valorizado. O Palmeiras está vendendo um zagueiro para o Manchester City por 35 milhões de euros. Gente, zagueiro por 35 milhões de euros. Onde o futebol vai parar com essas cifras? De verdade, tem que ter um limite. Da onde está saindo tanto dinheiro? Gente, não é possível. Uma hora essa bolha vai estourar. Fica essa informação sobre o rival do Flamengo na Supercopa do Brasil. E hoje completa 30 anos da chegada de Romário ao Flamengo. Para mim, a contratação mais bombástica do futebol brasileiro. O Romário tinha acabado de ser campeão do mundo com a seleção brasileira, eleito o melhor do mundo e veio para o Flamengo. Ele tinha 28 anos na ocasião. Inclusive, a vinda do Romário para o Flamengo, de uma maneira indireta, fez com que eu fosse Flamengo. Porque eu passei a gostar de futebol, passei a acompanhar o Flamengo por causa do Romário. O Romário foi o meu grande ídolo de infância. Pô, minha mãe com certeza vai assistir esse vídeo aqui, mas eu imitava o Romário o tempo todo. Eu queria botar brinco. Isso no Flamengo, tá? Ele imitava... fazia gol na comemoração, pitbull, imitava o pitbull na comemoração. Eu fazia na minha escolinha de futebol. Quando ele se machucava, eu fingia que eu estava machucado. Gente, o Romário foi assim... Foi um absurdo a chegada dele ao Flamengo. E ele falou à TV Globo o seguinte: vou te falar a verdade, depois de 30 anos, olhando para trás, eu não faria diferente. Eu troquei a minha possibilidade de ganhar mais dinheiro para ser mais feliz, e consegui. E hoje no Charla ele disse o seguinte: o melhor 9 que nós temos hoje é o Pedro. É o maior fazedor de gols que nós temos. Se ele voltar a ser o que era antes da lesão, eu tenho certeza que ele vai ser o 9 titular da seleção brasileira. Então fica aí esse registro sobre o baixinho Romário. 30 anos atrás ele chegava ao Flamengo, eu na ocasião com apenas 4 anos. Pois é. Vamos lá falar de Jorginho no Flamengo, porque a torcida do Flamengo não é mole não, filho. Eles estão fazendo tuitaço lá no Twitter com a hashtag Jorginho no Flamengo. Rapaz, até a irmã dele entrou no clima, postou uma foto na praia, que o nome da barraca era Jorginho. Aí ela botou: o Jorginho já tem barraca no Rio, esquece. Gente, na boa, se eu fosse jogador, e eu não tô falando isso porque eu quero o Jorginho no Flamengo, não. Eu, na idade dele, 33 anos, já conquistou tudo que tinha que conquistar na Europa. O Flamengo me querendo, possibilidade de contrato de 2 anos, pelo menos. Gente, era óbvio que eu ia vir para o Flamengo. Tudo bem, ele tem a família dele, eu soube que ele é casado com uma espanhola, por exemplo. Precisa entender se a família, a esposa, está disposta a fazer essa mudança para o Brasil, porque não é uma mudança simples, nós sabemos disso, tem situação de adaptação, mas bota uma cláusula ali, ó, se eu não me adaptar aqui, se minha família não me adaptar, liberação de graça, enfim, isso aí negocia. Eu, no lugar dele, viria na hora. Morar no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa de verdade, não é só um apelido não. Ganhar bem, em dia, estrutura e ter a possibilidade de disputar grandes títulos no cenário brasileiro e também no cenário sul-americano, sem sombra de dúvida que eu conversaria para vir, sim, ao Flamengo. Mas a torcida do Flamengo já está se mobilizando, tal como fez com o Davi Luiz, na ocasião deu certo. Vamos ver se agora com o Jorginho o coração dele fica mexendo, mas é uma negociação muito difícil. Ele é titular no Arsenal, inclusive, tem contrato até o meio do ano, o Flamengo queria para agora. Eu não vejo motivos para o Arsenal liberar agora, então é uma negociação extremamente difícil. Outra negociação que não foi nada difícil para o Flamengo, muito pelo contrário, foi responder ao CSKA. Eles enviaram uma nova proposta ao Flamengo para comprar o meio atacante de 18 anos, Lohan. Ontem recusaram de 4 milhões de euros e hoje chegou de 5 milhões de euros por 100%. 5 milhões de euros é o mesmo valor que o Flamengo está pagando para comprar o Juninho.
dá cerca de 30, 31 milhões de reais. É um valor baixo, eu ainda considero um valor baixo, o Flamengo recusou também, mas vou falar o que eu falei, não sei se eu já falei aqui, se eu falei no SBT, mas vou repetir para a audiência rotativa aí. Gente, essa proposta ao Lohan diz muito sobre o Lohan. O Lohan precisa abrir o olho, porque é assim que o mercado está enxergando esse potencial atualmente, que não tem potencial atualmente. É um jogador que está disputando o início do Campeonato Carioca, foi tratado aí como a próxima venda milionária do Flamengo, mas só vem caindo de produção. Se ele não abrir o olho, vai acontecer o que aconteceu com outros jogadores do Flamengo. O status de promessa, joia, vai cair. Vai cair. E se o CSK está fazendo proposta desse valor e os empresários estão levando ao Flamengo, é porque o mercado já enxerga que esse é o valor do Lohan, ou pelo menos isso. Não é aquele 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, como muita gente imaginou. Pelo contrário, o CSK está oferecendo 5 milhões de euros. É baixo, mas se está oferecendo, porque o mercado está enxergando dessa maneira. Agora, teve uma outra proposta que isso aí é sacanagem, gente, pelo amor de Deus. Eu não acreditei quando me falaram isso lá no Flamengo. O Zenit enviou uma proposta ao Flamengo de 7 milhões de euros por 50% de Wesley. Gente, isso aí é sacanagem. Isso aí é papo de, falar, qual é, Russo? Tá de brincadeira? É sério mesmo? O Wesley tá jogando muita bola. Para mim, foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida, sobretudo o final dele ali da temporada após a chegada do Felipe Luiz. Mandar a proposta de 7 milhões de euros por 50%, calma aí, gente, como é que você nem responde um negócio desse? Mas enfim, o Flamengo educadamente respondeu, recusando, falando, esquece, a gente não quer vender o Wesley, não sai ninguém considerado titular desse time, nem adianta. Quem pode sair, deve sair, o Flamengo busca isso, é o Carlinhos, que está jogando esse início do Campeonato Carioca, tem contrato longo com o Flamengo, porque a antiga gestão deu esse contrato longo a ele, ele recebeu proposta da China, não quis ir, pelo que eu soube, inclusive, dirigente, deixa eu só pegar aqui o time, peraí, que eu vou pegar o nome do cara. Os dois dirigentes, um do Estoril e o outro do Rio Ave, esses dois clubes de Portugal, os dois dirigentes me procuraram me perguntando sobre o Carlinhos, porque ele foi oferecido lá e não teve o nome aprovado pelos seus respectivos scouts. Então o nome está sendo oferecido, eu não sei se foi pelo empresário dele, se foi algum outro agente, enfim, autorizado pelo jogador, pelos empresários do atleta, mas os dois dirigentes me procuraram para saber como é o jogador aqui, porque ele foi oferecido lá e o scout não aprovou até o momento, enfim. Então, o Carlinhos vai sair, o Carlinhos não vai ser utilizado pelo Flamengo, pelo técnico Felipe Luiz. A ideia é negociá-lo, seja por empréstimo, até mesmo em definitivo. E por que o Carlinhos não vai ser usado? Porque o Juninho será usado. Inclusive, o Juninho já foi aprovado nos exames médicos, já assinou o contrato. O próximo passo do Flamengo é confirmar a contratação, a chegada desse jogador nas suas redes sociais. Então já está tudo certo, questão de tempo. A informação que eu tenho é que ele não vai para os Estados Unidos e nem se o Campeonato Carioca, vai fazer trabalhos ali no CT até a chegada do elenco principal. O elenco principal chega, se eu não me engano, dia 20, segunda-feira. É isso, joga dia 19 contra o São Paulo, esse amistoso, entre aspas, mequetrefe lá nos Estados Unidos, que não serve para nada nessa preparação de pré-temporada aí, e depois a delegação retorna ao Rio de Janeiro para dar continuidade a essa pré-temporada. Lembrando, a estreia desse elenco profissional na temporada será contra o Volta Redonda, dia 25 de janeiro, jogo que será no Mané Garrincha. Os dois clubes assinaram a documentação hoje para essa partida acontecer lá.